compreendendo um pouco dos nossos sentimentos, das nossas emoções, e a gente vai dar continuidade falando dessas emoções. Nós falamos um pouco da raiva, né, das tristezas, como que esses sentimentos eles fazem mal a cada um de nós, e como que essas emoções elas desvendam, né, as nossas personalidades, ela nos proporciona, de uma certa forma, conhecer um pouco de nós, porque ainda quando vivenciamos essas emoções ainda tão baixas, né, tão terra a terra, é que nós sentimos o tanto que nós precisamos caminhar, tanto que precisamos melhorar. Então, as emoções, ela tem repercussões principalmente em 5 órgãos: coração, fígado, rins, estômago e pulmão. Então, esses 5 órgãos, eles são extremamente e diretamente afetados, principalmente pelas emoções maléficas. Em especial, a gente estava falando a semana passada sobre a raiva, a mágoa, a tristeza, que nós sabemos que são sentimentos, a vingança, que são sentimentos que neutralizam muito a nossa perspectiva de vida, porque ela emperra um pouco a nossa caminhada, e são energias extremamente pesadas e que se transformam em tumores. Então, cada órgão corresponde a uma emoção. E quando nós entramos no desequilíbrio dessas emoções, aí a gente afeta, então, o nosso órgão, os nossos órgãos. Os pulmões. Nós vamos falar um pouquinho aqui de uma forma bem generalizada para a gente poder entender. Os pulmões são diretamente afetados pela mágoa e pela tristeza. Ditas emoções tendem a esgotar as energias dos pulmões. As mesmas ainda podem estagnar, né, o QI do tórax, que se evidencia por sensações discretas de aperto no peito, uma ligeira dificuldade de respirar e muitas vezes angústias. Então, quando nós começamos a sentir essas sensações e vamos ao médico, fazemos todos os exames e não comprova nenhuma doença nos órgãos, nenhuma doença de natureza orgânica, então nós estamos vivendo aí uma doença psicossomática que ela está já abrangendo os nossos órgãos vitais e ela, se a gente procurar observar, nós estamos então encarcerados ali em uma tristeza, em uma mágoa, em uma ofensa, esses sentimentos que muitas vezes paralisam, eles nos deixam assim um pouco apático, né? Essa tristeza que inicia, essa coisa assim, a vida está sem sentido, parece que eu não quero mais viver, ou então eu estou chateada, eu acordo de manhã, eu não sei o que fazer. São tantos sentimentos que a gente vai observando e que a gente vai fazendo uma leitura de nós mesmos. Então, a dor, ela pode enfraquecer a vontade de viver, ela pode danificar os pulmões e causar doenças respiratórias, de acordo com a medicina tradicional chinesa. É muito normal quando a pessoa está passando por uma deprê, ou uma angústia mais profunda, referente a uma perda, né, de um ente querido, um problema de emprego, uma perda de um emprego, ou um problema emocional que se lida dentro de casa, esposo, marido, ou separação, algum problema com o filho, há uma tendência muito grande da gente agasalhar esse sentimento de tristeza. Às vezes se depara com tantas situações e a gente não encontra uma janela que possa ampliar melhor a nossa visão, e a gente encarcera, então, esses sentimentos como uma forma de sufocar, né? Porque, na verdade, é sufocante sentir isso. E você procura uma forma de encontrar um caminho diferenciado, mas é agasalhado esse sentimento. Se você não tem força suficiente para transpor essa barreira, obviamente, aí começa, então, um acúmulo energético que pode transformar em doenças. Quanto aos rins e a bexiga, né, em relação à raiva, em relação ao medo e o susto,
eles são prejudicados justamente também por esses sentimentos. Lá na frente a gente vai ter alguns gráficos para a gente poder aprender a lidar e entender e compreender o nosso corpo mediante essas sensações, essas emoções e sentimentos que nós construímos diuturnamente. As doenças psicossomáticas, ela ataca o sistema nervoso central e o sistema periférico. O que é o sistema nervoso central? É aqui, ó, a nossa cabeça, né, e a nossa medula espinhal. Então, isso aqui é o nosso sistema nervoso central. Para a gente que está dentro de uma doutrina espírita, que está em uma mesa mediúnica, nós temos que compreender o corpo humano, porque quando se dá uma manifestação mediúnica, a entidade espiritual, seja ela de baixo padrão vibratório quanto de alto padrão vibratório, ela agasalha ou cria-se uma ponte, uma sustentação de comunicação através da mente, da nossa mente e do nosso sistema nervoso, ou seja, da nossa medula espinhal. É por isso que a gente às vezes leva aquele choque, né? Tem assim arrepios, são sensações que manifestam que alguma coisa está ali à nossa volta. Mas voltando ao assunto para a gente compreender as nossas doenças psicossomáticas, nós temos o sistema nervoso central, que é tudo isso aqui, e nós temos o sistema nervoso periférico. Então, todos esses filamentos, né, que abrangem o nosso corpo de uma forma geral, os membros superiores e inferiores, são o sistema nervoso periférico. O que ocorre quando a pessoa, em determinado momento, passa por um susto muito grande? Ela pode paralisar as pernas, ela não caminha, ou paralisar os braços, como em outras aulas nós já explicamos. Porque justamente as doenças psicossomáticas, mediante a situação que a gente se encontra, é normal, então, haver essa paralisação, porque ocorre ali uma descarga muito grande desses sentimentos e dessas emoções em nosso corpo físico. E nós damos resposta para essas sensações. Então, eu coloquei 3 situações aqui, fora do que a gente está mostrando do ser humano, em termos de órgãos, para a gente poder sentir o que ocorre. Com o nosso coração, quando a gente é afetado através do sistema nervoso central, o coração, costumamos ter, explicando as doenças psicossomáticas, costumamos ter fortes dores no peito, muitas vezes acompanhado de angústias, e que pode ser confundida com quadros de infartos. Eu tenho conversado com um médico, que é amigo meu, e ele é cardiologista, e ele fala que é muito normal a pessoa adentrar o hospital, ao pronto-socorro, gritando dor no peito, que o braço está doendo, e simula-se um quadro de infarto. Na verdade, é um quadro de ansiedade, é um quadro de doenças psicossomáticas e que o corpo começa, então, a responder a todas aquelas sensações. Palpitações, descontrole de pressão arterial. Né? Mesmo pessoas que não são hipertensas costumam vivenciar alguns picos. Né? Muitas vezes começa a sentir algumas coisas, dor de cabeça, dor na nuca, tonteira, aquele mal-estar, boca seca. Aí você fala assim, gente, mas o que está acontecendo? De repente, você pode ir até um pronto-socorro, rapidinho ali, e falar assim, não, você está com uma pressão um pouquinho alterada. Você é hipertenso? Não. Toma algum remédio? Não. Então, isso é emocional. A gente costuma muito escutar isso no pronto-socorro. O que ocorre? É um momento em que o nosso corpo, afetado pelas emoções de baixo padrão vibratório, então ele resguarda-se no momento, no princípio, aí chega um momento em que ele abre. Então, recebe toda aquela descarga, aí vem, então, a consequência. Nos rins e na bexiga, é normal sentir dor, queimação, dificuldade para urinar, às vezes gotejamento, que pode imitar características de doenças graves urológicas. Mas se você analisar friamente, ou você fazer os exames e, por exclusão, vai se cair no processo de uma doença psicossomática, porque o sintoma de ansiedade ele pode abranger os sintomas de várias doenças. E como a gente não encontra
através dos exames, nenhuma doença fisiológica, a resposta vai estar onde? Na nossa mente. No sistema nervoso central, que eu já mostrei para vocês aqui, ó, constante dores de cabeça, distúrbios visuais, alteração no equilíbrio, aumento ou redução da sensibilidade e comprometimento de motricidade. Quer dizer, o meu movimento, a minha ação, né? Então, isso pode ocorrer? Sim. Tem alguma coisa que comprove que é fisiológico? Não. De onde que vem isso? Vem da psicomáticas. Então, são sensações que vão somando e, de repente, ela chega em um determinado momento, uma limitação, onde nós vamos sentir dores ou sintomas como se estivéssemos com alguma doença, tá? Aqui eu trouxe alguns quadros para poder a gente ter uma noção. A mente sofre e o corpo sente. Então, quando a mente sofre de sintomas dolorosos, dor difusa pelo corpo, dói tudo. Tem muitos médicos que estão avaliando, e até mesmo sendo doenças psicossomáticas, mas as dores são tão fortes e que a pessoa precisa ser medicada, que o médico encontra uma resposta através da fibromialgia. O que é uma fibromialgia? São dores constantes em todas as partes do corpo e que você não tem uma justificativa ou que você não tem uma comprovação, né, que é uma doença. Então, a fibromialgia justifica todas as dores que a gente tem no corpo e muitas vezes a fibromialgia é uma doença psicossomática. Porque as doenças psicossomáticas, quando ela expande para o corpo ou ela escorrega para o corpo vai sentir de acordo com o tamanho que essa sensação chega, o tamanho desse sentimento, o tamanho dessas energias que nós agasalhamos. Então, cefaleia, que são as famosas dores de cabeça, dor nas costas, com a sensação que você está carregando o mundo nas suas costas, dor nas articulações, dor ao urinar, desconforto nas extremidades, tanto nos pés quanto nas mãos, nas articulações, né? Então, são os sintomas da mente que está sofrendo e o corpo está sentindo os dolorosos. Os gastrointestinais, náusea, vômito, incômodo no abdômen, distensão de excesso de gás, intolerância alimentar. Neurológicos, amnésia, visão alterada, perda da voz, pseudoconvulsões, fraqueza muscular, dificuldade para caminhar, para deglutir, para ter essa ação, esse movimento. No aparelho reprodutivo, sensação de queimação nos órgãos sexuais, menstruação dolorosa, ciclos irregulares, vômitos e outros sintomas na gravidez. Se é uma pessoa que está grávida aí. O cardiorrespiratório, palpitações, falta de ar, desconforto no peito, tontura, fadiga, desmaio. Gente, isso é tão interessante quando a gente começa a estudar, e se a gente não tivesse o conhecimento do que seria a psicossomática, a gente colocaria todos esses sintomas e encontraria respostas como se fosse realmente uma doença fisiológica. Mas, como nós temos entendimento que somos corpo ou soma, como nós falamos, e que somos mente e espírito, nós sabemos que nós somos banhados diuturnamente por uma energia que nós construímos, que se chama pensamento. Então, onde os nossos pensamentos estão, está a nossa vibração. E onde essa vibração está, nós temos aí ao nosso derredor os nossos companheiros. Antigamente era muito normal a gente escutar dos nossos avós: me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Hoje, pela doutrina espírita, nós costumamos falar: me diga quais são os teus pensamentos, que eu direi quais são os seus amigos, né? Porque nós buscamos através da sintonia.
Nós temos um padrão vibratório, isso é falado quase que diariamente, ou melhor, quase que semanalmente nos estudos, para a gente entender que tudo está aqui, na nossa mente. Então, todas essas sensações fazem com que o corpo sinta tudo que a mente constrói. É muito normal a gente pensar negativo, porque nós estamos num planeta de prova e expiação. Nós ainda somos seres em construção. Estamos em busca da luz, mas temos que nos respeitar ainda nas nossas mazelas, nas nossas diferenças. Mas nós já temos uma porta aberta. O entendimento de Jesus, já buscamos a oportunidade, né, de olhar para dentro de nós, já estamos entendendo o que é autoconhecimento, abertura de consciência, porque tudo que nós vivenciamos fica mais fácil da gente poder entender e explicar para nós mesmos. Quantas vezes nós não temos, às vezes, está conversando, está tudo normal, de repente a gente tem uma palpitação, coração dispara. Se a gente não tivesse esse conhecimento, a gente corre para o hospital. Mas quando a gente tem o conhecimento, ou mesmo também, lá na frente nós vamos colocar isso, não é só a sensação das doenças psicossomáticas, são as influenciações que nós recebemos. Nós somos espíritos e nós somos envolvidos por uma nuvem de espíritos. E muitas vezes nós somos, vamos dizer assim, recebemos essas vibrações. E quando essas vibrações elas nos abraçam, com a nossa permissão, nós sentimos alguns desses sintomas. Mas como saber se é algo que é doença, ou se isso é psicossomático, ou se isso é uma vibração? Né? A vibração ela é muito rápida. Ela vem e volta. Ela nasce do nada. As doenças psicossomáticas, elas vão avisando devagar. Você vai tendo hoje, daqui a pouco você tem de novo. Então, vira como se fosse um ciclo vicioso, né? Aí você passa, sempre está tendo aqueles mesmos sintomas. E isso é um momento em que a gente fala assim, nossa, eu vou procurar um médico, eu estou passando mal direto, demais, sempre eu estou tendo uma dor no peito, sempre eu estou tendo uma dor no braço, a sensação parece que eu vou infartar, então é hora de procurar um cardiologista. Então, essas situações é que nos auxiliam, gente, para a gente se conhecer. Na hora que a gente sentir alguma coisa, dá uma pausa, faz uma prece, analisa o que eu estava pensando. O que eu pensei aos minutos atrás, que de repente agora minha cabeça está doendo. Então, assim, por quê? Porque nós somos espíritos. E o nosso pensamento, ele comanda e vivencia. Ao mesmo tempo que eu estou aqui agora, em questão de segundo, eu vou lá no centro e volto mentalmente. Então, é essa caminhada, ou esse processo, né, que a mente faz, nos traz, muitas vezes, essas tempestades, né? Esses momentos, essas dores, essas angústias. Então, a gente tem que aprender sempre a silenciar, a observar, não se alarmar com muita facilidade, porque senão a gente entra num fator de desespero, né? Mas sempre é bom, à medida que eu tenho algum sintoma, eu vou ter que procurar o médico, fazer toda uma bateria de exames para eu descartar. Isso é psicossomático? Isso é fisiológico? Ou isso pode ser uma influenciação espiritual? Tá? De que forma a somatização nos afeta? Eu vou enfatizar um pouquinho mais aqui para a gente poder compreender. Nosso corpo, ele é como se fosse uma extensão da nossa mente. Ele simplesmente obedece e tem uma capacidade limitada para lidar com nossas emoções, com os nossos traumas, com os nossos transtornos. É como se não tivesse força para barrar essa sobrecarga e aí nós adoecemos. Quantas vezes a gente passa por algum problema e a gente baixa a cabeça e fala assim, eu não tenho força para enfrentar, eu não tenho mais, eu não consigo. É aquele momento em que a gente é abalado. Então, a gente literalmente, né, senta à beira da estrada. Então, a somatização, quando ela chega de uma forma pesada, ela tem como se fosse um momento de paralisação. Então, é necessário que oração, meditação,
a busca de médico, mesmo uma medicina diferenciada, para que possamos soerguer, né, o nosso espírito, a nossa alma, para uma visão mais aberta, uma ampliação maior para a compreensão de quem somos. Então, dores, problemas nas articulações, dores generalizadas, bolhas ou formigamento. Me lembro de um caso muito interessante de um amigo meu. Ele namorou muito tempo com uma menina que ele foi assim alucinado, apaixonado, era tudo na vida dele. E aí o relacionamento acabou e ele ficou com muito trauma. E aí depois ele começou a namorar uma menina e a vida foi andando. E ele falava assim: eu preciso construir a minha vida, eu gosto dela, está sendo legal, eu consegui esquecer a outra. Quando aí aconteceu deles poder resolveram casar. Na semana, 2 meses antes do casamento, ele me ligava e falava: Fatinha, o que eu faço? Eu estou cheio de bolha. A bolha do nada levanta, a bolha enche de água e eu fico com a pele toda cheia de água. Então, assim, eu falei: procura um médico, é melhor. O médico constatou que era emocional. O medo que ele estava de casar, o medo de sofrer, entendeu? Então, ele passou a ter esse problema. Então, para você ver, são questões alérgicas, né? A coisa que mexe com a minha mente, mas afeta o meu corpo. Dores no pescoço, enrijecimento nos ombros, dores de cabeça, queixas de nó na garganta. Sabe aquela sensação que parece que você engoliu a água e foi para o lugar errado e você fica... né? É muito normal. Comigo acontece às vezes. Queda no sistema imunológico, coceiras, surgimento de doenças dermatológicas, zumbido no ouvido, é uma coisa que a gente escuta muito a pessoa falar: estou com zumbido no ouvido, dificuldade para respirar, a própria ansiedade, úlcera gástrica ou constipação, dificuldade para dormir, ânsia de vômito acompanhada de visão turva, simulações de graves doenças pulmonares ou cardiovasculares. Inclusive, isso aqui é muito interessante, é o momento em que a questão das doenças psicossomáticas ela está super pesada, bem alterada, porque você simula a doença e passa a sentir tudo o que a doença realmente tem, mas você não está doente fisiologicamente, você está doente da alma. Náuseas e problema no sistema digestivo, queda de cabelo, edema e amigdalite frequentes, impotência e redução do desejo sexual. São algumas situações que a gente vivencia e isso tudo a ver com a questão emocional. Amigdalite frequente, tem pessoas que têm toda semana tem problema de garganta, toda semana problema de garganta. Vai fazer um estudo, vai fazer um levantamento, né? Vai procurar um médico, faz tudo que tem que fazer. Aí a gente vai descobrir: não, mas o meu problema não é esse, meu problema é outro, meu problema é emocional. Como que eu vou resolver isso? Listamos alguns fatores que exercem influência considerável na origem das doenças psicossomáticas. Gente, isso aqui é tão interessante que tem hora que a gente acha que é só o fator interno, é eu comigo mesmo. Mas nós vivemos em uma sociedade, em especial dentro de uma família, e essa família pode nos trazer conforto e desconforto. E a genética, o DNA, também ele tem essa influenciação. Então, herança familiar com tendência à negatividade e ao distúrbio de personalidade. Imagina o que é você viver dentro de uma família que vive numa negatividade muito grande e tem problema de distúrbio de personalidade. Isso não influencia? Sim, muito. Então, são os fatores que ajudam para que as doenças psicossomáticas ela apareçam com mais facilidade. Questões genéticas e fisiológicas com maior sensibilidade à dor. Todos nós sabemos que cada pessoa tem a dor do tamanho que ela quer, né? Ou do tamanho que ela sente. Para uns, uma dor de barriga, você deita ali, põe uma coisinha quente, beleza. O outro vai parar no hospital chorando, desesperado, com falta de ar. Então, o que é isso? São sensibilidades. Tem pessoas que são sensíveis à dor. Tem pessoas que são insensíveis à dor. Acontece o que acontece, ela está de pé e não, está tudo bem. Então, isso é uma carga genética. Influência ambiental em relação à visão de vida. Como que eu enxergo, como que minha família enxerga a vida?
como que eu fui criado, impulsionado para correr atrás, para abrir caminhos, para enfrentar a vida, ou eu fui criado de uma forma que, né, não pode não, vamos proteger, sempre ali naquele quadro de proteção. Então, quando você sai para a vida, aí tudo fica numa dificuldade muito grande. Modo de enfrentar os problemas, que pode interferir na percepção da doença e no limiar dos sintomas físicos. Como que eu enfrento minha vida? Com garra, né? Com determinação, com vontade, com compreensão? Ou eu sou vítima, eu entro para debaixo da cama, ou eu entro debaixo do edredom e eu vou chorar, Deus, você fez isso comigo. Então, essas situações do enfrentamento têm uma influenciação muito grande também. Menor controle das emoções ou dificuldade no processamento dos problemas psicológicos, o que faz a pessoa supervalorizar a dor física. Né? Ah, ninguém me ama, ninguém me quer, eu estou doente, eu estou mal. Utiliza-se, isso aí é o que nós chamamos do vício emocional. A pessoa tem isso como uma forma de defesa, né? Então, eu preciso sempre falar para o outro que eu não estou bem, que eu estou doente, que eu estou ansioso, que eu estou angustiado, hoje eu estou com dor de cabeça, eu estou com insônia, não consegui dormir, não estou conseguindo ficar só. Então, você sempre vai alterando o seu processo mental para chamar a atenção do outro. O que é isso, gente? Falta de amor, falta de carinho, falta de atenção. São N situações quando a gente parte para a psicologia, para a psicanálise, né? Mesmo para os psiquiatras, porque essas doenças, ela comprova quais são as dificuldades que nós enfrentamos, ou quais são ou mostra a ausência dos sentimentos de carinho, de atenção. Então, esse processo, ele é muito individualizado, e a gente está falando aqui de uma forma generalizada. Evitar atividades excessivas, o que pode aumentar seu nível de incapacidade, né? Então, às vezes você não quer fazer uma caminhada, você não quer ir na academia, porque nós sabemos que o corpo, ele é movimento. O nosso corpo precisa movimentar. Quando a gente fica nessa abstinência, né, nesse sedentarismo, as doenças e as dores, ela então começa a atacar. Coexistência de fatores, tipo depressão, ansiedade patológica, estresse excessivo. Tem família que às vezes todo mundo é depressivo, todo mundo é ansioso, todo mundo tem problema psicológico. Então você é criada nesse ambiente. Obviamente eu também vou ficar da mesma forma. Por quê? Estou tão acostumado a responder todas as minhas dores mediante essa situação que para mim então é uma facilidade. Minha família toda eu também sou, né? Então facilita o desenvolvimento dessa somatização e as origens das dores. Isolamento social. Tem pessoas que vivem no isolamento social, ela não dá conta de ter uma socialização maior, de conversar, de falar de si mesmo, vive angustiada, imbuída na sua tristeza, não tem coragem de compartilhar ou de conversar sobre os seus conflitos internos, alimenta muitas emoções negativas. Isso é um passo para as doenças psicossomáticas, né? É melhor a gente se extravasar, falar. Tem gente que fala até demais, que até o meu caso, eu falo muito, né? Falo até o que eu não devo, mas eu pelo menos, eu falo com vocês. Eu me sinto bem, porque eu preciso falar. Uma vez que eu falo, acabou. Porque às vezes, quando a gente é muito calada, você vai carregando, vai juntando, e aquilo ali pode adoecer. E quando você põe para fora, a própria psicanálise coloca isso. Você tem que reverberar o que você sente, colocar para fora, para não deixar acumular. Então, apto ao desenvolvimento de comportamentos de dor em resposta a sintomas emocionais, principalmente em relação à insegurança emocional para resolver os problemas. Então, são algumas situações que são colocadas para que a gente possa entender os sintomas e os fatores que sempre têm nos levado a ter as doenças psicossomáticas. Eu vou fazer uma pergunta que eu não sei se está na cabeça de vocês, ninguém faz pergunta nenhuma, mas todos nós temos doenças psicossomáticas? Sim, todos nós. Em algum momento da nossa vida, em determinadas etapas, nós passamos pelo processo de doenças psicossomáticas. Aí eu vou mais além, né? Através de Valdo Franco, ele fala que nós estamos, nesse momento, devido à pandemia,
devido ao processo social, político e econômico que estamos atravessando, devido às energias que a Terra está vivenciando nessa mudança de hierarquia, que na verdade é uma mudança de hierarquia, saindo de um planeta de prova e expiação para alcançar o processo da regeneração. Nós estamos envoltos a muitas energias pesadas, né? Nós estamos envoltos a situações onde as pessoas, principalmente os jovens, estão muito perdidos. Nós temos aí um grau elevadíssimo de bebidas alcoólicas nos jovens, a falta de respeito para com todos, para com os pais, para com os amigos, para com os velhos, enfim, né? Então, assim, é a sensação que tudo está perdido. Então, isso tudo reverbera em um planeta que está adoecido, passando por um processo de limpeza, e isso conduz a nós também a situação, essas sensações, essas oscilações. Então, nós sempre estamos sentindo e percebendo essas energias. E, obviamente, cada um dentro de si é que está sabendo como lidar e como vivenciar com essas energias. Gente, chegou na nossa hora, né? Eu acho que pelo fato da gente estar fazendo assim, menor tempo, poucos slides, batendo um pouco mais em cada assunto, para que a gente possa entender que tudo que a gente vivencia, que tudo que a gente sente durante o dia, na verdade, é uma junção, né, de tudo que nós sentimos, dessa energia que nós estamos a construir diariamente. Isso também é um chamado para que nós possamos fazer essas mudanças de hábitos. Não é só hábito mental, não. O hábito alimentar, né? A questão da ação, do exercício físico é de extrema importância, de ter um lazer, de ter hora para trabalhar, da gente poder ter uma vida mais regrada e muito bem dividida para que possamos atuar em todos os aspectos, agradando o nosso corpo físico e, obviamente, também o nosso corpo mental, ou seja, o nosso espírito. Então, a gente vai percebendo como que a espiritualidade tem nos trazido caminhos, feito uma abertura de uma forma tão generosa. E a gente, dentro da doutrina espírita, quando a gente começa a estudar o corpo humano, às vezes vem até a pergunta, para quê? Por que eu tenho que estudar biologia, corpo humano na doutrina espírita? É porque nós precisamos nos conhecer nas nossas células, nos nossos órgãos físicos, no nosso sistema nervoso central e periférico, e saber que tudo que pensamos, ele reage dentro do nosso corpo físico e nas nossas células espirituais, através dos nossos corpos sutis. Se passamos a ter conhecimento de todos os efeitos que os nossos pensamentos e os fatores externos têm sobre nós, isso facilita a nossa caminhada, facilita o autoconhecimento, facilita a abertura de consciência e, ainda mais, norteia a nossa vida para que tenhamos uma vida mais regrada, mais tranquila e fazendo com que os nossos pensamentos, essa construção dessa energia, possa vir uma energia mais limpa, uma energia mais de saúde, uma energia diferenciada, onde as nossas sensações e as nossas emoções possam estar mais equilibradas. Então, é fantástico o que a espiritualidade tem feito com cada um de nós. Nós só temos que agradecer seu Natécio França, com toda a sua falange bendita, que vem nos trazendo esses estudos, essas explicações, essa compreensão de nós. Nós só temos capacidade de abrir as nossas mentes, de abrir a nossa consciência através dos estudos. E eu costumo falar, na doutrina espírita, quem não estuda fica para trás, né? Porque nós não podemos ficar parados, nós precisamos caminhar. E para caminhar, precisamos subir a escada da filosofia, do conhecimento e da moralidade, tá? Então, fica aqui o recado. E eu vou pedir Neide para fazer o encerramento, uma oração para nós. Pode ser, Neide? Pode. A todos, muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela paciência e pela atenção. Que assim seja.